Então, essas divergências culturais, eu acabo me deparando, sim, bastante. E principalmente por uma questão de ser também um pouco mulher. Sim. Porque a mulher, em muitos países, elas são muito submissa. Predomina ainda o machismo. E a gente aqui do Brasil, a gente já perdeu um pouquinho mais esse machismo, sim, essas coisas que tinham mais antigamente. Hoje em dia, o brasileiro ele está mais acostumado a ver a mulher no mesmo patamar, sim, ali com o homem. Agora, em muitos países ainda não. Olá pessoal, esse é mais um episódio do Classe Executiva, o podcast de quem viaja a trabalho, trabalha viajando ou só curte viajar. Hoje eu tô aqui com uma companheira de viagem que eu conheci dentro do avião indo pro México, Débora Arjona. Tudo bem, Débora? Boa tarde, tudo ótimo. E você, Denis? Tudo bem. Como é classe executiva, sempre tem um brindezinho antes de começar, então vou deixar com você. Que bom! Os brindes da The Gifts. Muito obrigada. Agora sim começamos bem, né? Porta-passaporte, aqui para você na hora que for dormir também, e a necessaire. Vai ser muito bem utilizado. Esse aí, eu não uso muito esse para dormir, né? Mas vou começar a utilizar, porque fica muito barulho não, né? Porque aí não tapa, mas a luminosidade atrapalha, né? Eu acho que você já percebeu que eu não tenho muito problema com isso, deitando, né? Eu vou tranquila. Mas isso é muito útil, agradeço. Legal. Engenheira formada no Mackenzie, incêndio, terremoto. Me fala um pouco o que você faz, o que você contou, é muito legal. Bom, na verdade a minha formação é em engenharia civil e eu também tenho uma formação em engenharia de incêndio. E, além disso, eu fiz algumas especializações, que é de prevenção e combate a incêndio, explosões e catástrofes. Tá fácil, né? Mas é legal. É uma área de atuação um pouco diferente. Hoje em dia está tomando um pouquinho mais assim de proporção dentro do país. Mas quando eu comecei a atuar nisso, há 32 anos atrás, não era tão conhecido, né? Não era tão difundido essa área. E você viaja dando treinamentos, você viaja fazendo inspeções. Qual que é o tipo de viagem que você faz a trabalho? Todas. Todas? Todas. Eu tanto faço viagens para poder fazer inspeções em obras, verificar a teste dos equipamentos se estão todos operando. E também eu atuo na área, né, como professora, instrutora, na parte de prevenção e combate a incêndio. Então, eu tanto faço congressos, palestras, como eu também vou para aplicação de cursos. Tá. No Brasil e no mundo? Brasil é mais América Latina, que eu atuo, e os países da língua portuguesa. Por exemplo, Portugal e África, que tem a língua portuguesa, que é onde eu atuo como instrutora da NFPA, que é National Fire Protection Association, que é uma associação que a nível mundial ela tem muito peso na parte de prevenção e combate a incêndio normativas. Legal, então assim, a gente até estava conversando, você ficou de fazer uma conta que você não fez bem feita. Não bem feita, eu já confessei. Já confessou. Quantos países você visitou até onde você parou de contar? Olha, aproximadamente uns 38 países. Legal. Isso a maioria trabalho. A maioria é trabalho. É que eu faço do meu trabalho uma diversão, Isso né? eu ia perguntar. Você consegue aproveitar? Sempre. Que legal. Primeiro porque eu digo, quando você atua na área que você gosta, que você é apaixonado pelo aquilo que você faz, você não trabalha. Sim. Você sai para passear, né? Então, literalmente, eu saio para passear. Então, para mim, essa palavra trabalho não tem o peso que normalmente as pessoas dizem ter. Legal, porque você tá ali, tá curtindo. Exatamente. Só consegue pegar um museu, sempre conhecer assim a parte cultural da cidade, né? Legal. A origem da cidade, a história, a parte gastronômica também. Sim. Eu gosto muito de conhecer restaurantes típicos da região. E às vezes acaba até também, se dá certo, de pegar um show de alguma banda que eu goste, ou então mesmo, por coincidência até, todo mês de julho eu viajo para um congresso, então eu sempre acabo pegando ali os jogos, né, da NBA. Então eu já coincidiu de pegar até 3 finais da NBA. Coincidência, né? Não é que o congresso não dá para você encaixar ali, o congresso tá ali mesmo, tá não tem ali jeito. Mesmo, não tem data, então sempre eu vou
e acaba se estar na cidade do Congresso, aí já coincidiu de ter 3 finais na cidade onde eu estava. Caramba. Então isso é legal. Brasil, eu tenho um sonho que é zerar o Brasil. Você falou que zerou 50 vezes já. Zerei. Brasil, 26 estados, Distrito Federal, todos conhecidos. Qual que é o que mais te encanta, assim, de diferenças? Olha, eu diria o que me trouxe, assim, uma certa... Na verdade, eu acho que foi até me fugiu a palavra agora, mas é surpresa. Talvez seja essa a palavra mais certa. Uma surpresa muito boa foi o estado de Roraima. Que legal. O estado de Roraima, eu acabei me encantando, assim, foi uma surpresa muito agradável, porque particularmente eu achava que era um país como, um estado como o Nordeste, né, um pouquinho mais restrito, não tão desenvolvido, e foi um estado que eu encontrei ali pessoas extremamente cultas, um desenvolvimento super bom da cidade, excelentes restaurantes, tem até aquele restaurante de giratório que faz a divisa entre Roraima, Guiana Francesa, Guiana Inglesa e Suriname. Então foi um estado assim que me surpreendeu bastante. Agora, você já pegou perrengue no norte, né? De ter que cruzar, porque o norte você tá em um estado, tem que ir pra Brasília pra ir pro outro, Sempre. Ou vai de carro. Você já fez de carro, né? Conta essa história. Na verdade, foi um perrengue que eu estava no Acre, estava dando um treinamento, e no dia seguinte eu tinha que estar em Roraima. Não, Roraima não, Rondônia. Tá. Em Rondônia. E cancelaram o voo, porque só tem um voo que chega de manhã e decola no mesmo dia à noite. E cancelaram o meu voo. Eu teria que esperar até o outro dia, só que eu ia dar o treinamento no outro dia. Então eu acabei fazendo a locação de um veículo e atravessei toda ali a floresta amazônica, por dentro mesmo, de nativa. Chegou num ponto que não tinha mais estrada, teve que pegar até uma balsa ali para atravessar o Rio Madeira. Tava eu e uma colega minha de trabalho de uma colega que às vezes, na verdade, ela é mais aventureira, né? Tá. Eu brinco que ela gosta de brincar de ser pobre comigo, porque ela viaja para conhecer os lugares mais exóticos. Então, ela tava comigo, eu falei, você topa ir comigo? Cleidinha, ela falou, topo. Alugamos o carro, fomos e atravessamos, foram 8 horas, mais ou menos, Agora, só vocês duas? Só nós duas. Perigoso, não é? Porque assim, já teve local que te bloquearam de ir por ser mulher. Sim, isso foi na Colômbia. Colômbia, por causa de eu estar chegando lá, era um trabalho que nós íamos fazer de inspeção de mineradoras, né? Hidrelétricas, usinas, etc. E eles acabaram falando que devido às Farc e todas aquelas coisas, você atravessar dentro da mata tal, tinha que andar, eles não iam poder mandar um comboio para poder ir com a gente, tinha que fazer uma alocação de um carro, e não tem iluminação, também é por meio da floresta, e aí eles vetaram a minha ida para lá. Assim, você está acostumada a estar no meio dos homens porque você fez engenharia, né? E eu fiz propaganda de publicidade, eu passava no prédio de engenharia do Mackenzie e eu via que a maioria esmagadora eram homens. No seu segmento, continua assim? Não. A maioria esmagadora já dividiu? Como é que tá? Hoje em dia eu diria que tá quase dividido, mas tá muito próximo de um meio a meio ali. Tá. Mas na época que eu fiz, eu lembro que nós tínhamos lá o Mackenzie, né? Era por letra, era de A a E, as salas que tinha de engenharia civil. Uma média de 160 alunos ali por sala. A minha sala tinha 3 mulheres. Sim. E o restante eram homens, né? Então o sexo masculino era predominante dentro da engenharia. Agora, no dia a dia de trabalho, você comentou que vetaram para alguns lugares, até por conta de ser em diversos locais às vezes distantes, a maioria predominante são homens. São homens. São homens. São homens. Tem, por exemplo, um outro que também me chamou muita atenção, foi uma vez que eu tive que ir para Rio Grande do Sul, de lá eu loquei um carro e fui para Candiota. Onde é isso? Candiota. É uma cidade já divisa com o Uruguai. É uma cidade onde tem uma usina de carvão termoativado. Então, só que quem controla toda essa usina são os chineses. Essa daí foi também um pouco complicado, porque eu lembro que eu tinha marcado uma reunião com eles, eu saí de São Paulo de manhã, minha reunião era 5 da tarde, só que era uma distância de 8 horas até chegar lá, eu não sabia dessa distância toda. E eu cheguei, acho que era umas 5h20 da tarde, e os chineses não quis me atender. Caramba. Falaram que eu tinha passado horário, não ia atender, e que eles iam abrir uma exceção de me atender no dia seguinte às 7 da manhã.
o local mais próximo que eu tinha para hospedagem ficava a 3 horas de lá. Então, se eu saísse da cidade até chegar onde eu para poder me hospedar e voltar, praticamente eu ia ficar 2, 3 horas no local. Sim. E eu procurei na cidade, não tinha onde dormir nem nada, parei num posto de gasolina. Aí eu conversei até com o frentista de lá, né? Eu falei, olha, eu queria ver se tem algum lugar, alguma hospedagem por aqui. Ele falou, por aqui não tem, mas se você quiser, tem ali o borracheiro, que ele não vai estar aqui hoje, você pode dormir ali na casinha dele. E foi, assim, a noite mais terrível que eu passei na minha vida, né? Porque o receio, uma mulher dentro de um posto de gasolina, uma cidade onde só tinha chineses, as pessoas não falavam português, tinha um tradutor, tudo dentro ali. Então, era uma cidade dormitório dessa usina. Tá. Então, também foi uma situação muito complicada. 3 graus de madrugada, né? Um frio danado, mas enfim, sobrevivi. Tô aqui. Agora, sem cara de boa, porque assim, Brasil, Colômbia, eu não sei como é que é na África, eu queria que você contasse um pouco da sua experiência na África. Para homem já é complicado, né? E eu vi até uma não é youtuber, né? Eu vi uma repórter que ela faz algumas entrevistas no Instagram e ela perguntando para mulheres o que você faria se fosse homem por um dia e para homens o que você faria se fosse mulher por um dia. E uma coisa me deixou assustado, até as mulheres assim, eu andaria à noite na rua sem medo. Assim, muitas com receio, né, de andar em alguns locais, não, porque se eu sou homem eu ando tranquilo, eu ando tal. E esse receio em determinados países, né? Porque assim, na África é uma coisa, você vai para o Oriente Médio é outra, Brasil é outra, interior do Brasil é outra, Nordeste, Norte. Como que você lida com esse receio? Que é comum, mesmo para homem, às vezes eu tô num lugar e eu falo, eu acho que... Isso que eu ia te falar agora. Eu acho que esse receio de você andar no lugar, ser homem ou mulher, não existe, pelo menos para mim. Tá. Eu acho que ambos os sexos, dependendo da cidade onde você tá, você não pode andar por causa de uma questão de criminalidade. Tá. São Paulo mesmo é uma cidade que pode ser homem ou mulher, que você não pode caminhar à noite ali tranquilamente no centro da cidade. Você até anda, mas com só ser salvas, né? Agora, onde eu senti mais diferenças, assim, ao ponto de o próprio hotel, o pessoal de recepção, a gerência do hotel, deixarem bilhete embaixo da porta do meu quarto, me avisando, República Dominicana. Sério? Foi um lugar que eu estava e eu saí à noite ali para poder ir jantar, alguma coisa do gênero. Então, quando eu cheguei, tinha um bilhete embaixo da porta do meu quarto falando que orientava que mulheres sozinhas, a partir das 18 horas, não passassem e não transitassem sozinha pelas ruas. Porque culturalmente, nesses países, eles têm uma predominância de estupros de mulheres. Ah, entendi. E é uma coisa natural, é cultural, às vezes. Uma mulher que está sozinha na rua, dá-se essa conotação. Tanto lá quanto na Jamaica. Jamaica também eu tive, eles culturalmente, uma mulher que se expõe sozinha na rua à noite, ela tá predisposta a alguma coisa, entendeu? Então é cultural. Se é uma realidade a fundo, aí eu já não sei dizer. Mas foram o que eles me reportaram. Inclusive, eles sempre deixaram o bilhete e tudo. O Oriente Médio aí já é uma coisa mais diferente, né? O Oriente Médio ali em Dubai foi uma situação também que eu passei muito constrangedora. Ah, o que aconteceu? Eu fui em pleno verão, dirigindo, coisa que na época que eu estava lá, a mulher ainda não tinha. Acho que recentemente, a questão de 3 anos, que eles liberaram o direito da mulher dirigir. Então, eu loquei carro, dirigi no país. Então, cheguei no hotel, não pegavam o meu carro. E eu não estava entendendo por que não pegavam. Mas era porque eu era mulher e estava dirigindo. Brasileira, verão, blusinha de alcinha. É uma questão cultural que eu até não tive tempo de estudar para entender. Então, assim, eu passava pelas ruas de shorts, de regata, as pessoas me xingando. Entendi. Em árabe, lá na língua deles, mas enfim, não sei nem o que falaram, eu só sei que gritavam comigo o tempo todo. Então tem essas situações que a gente se depara aí, mas... Tá tranquilo. Ok. Ok, eu acho que a partir do momento que um país abre as portas para receber o turista, ele tem que estar também ali predisposto a entender que não é cultura deles. Sim. Que vai haver essa divergência cultural entre os povos, né? Agora, você comentou que não estudou o país e tal. Você estuda agora quando você vai, entra na internet Sim. ali e dá uma olhada pra ver? Sim. Eu fui pro Japão esse ano, eu comecei a dar uma lida lá no que podia fazer, culturalmente, né? Exato. Por exemplo, farol vermelho pra pedestre, ninguém atravessa a rua. Não pode ter ninguém na rua.
Exatamente. Então, assim, aí eu comecei a ler, falou, ó, isso aqui não faz, isso aqui faz, pra gente conseguir adaptar. Você estuda no avião, ou você estuda antes? Normalmente é o avião. Avião, quando eu tô a caminho, eu acabo dando uma olhada assim nos principais pontos, mas às vezes escapa alguma coisa, né? Tá. Até você mencionando aí do farol vermelho, né? É. Eu tava agora, semana passada, eu tava em Quito, no Equador, e tava com umas amigas, umas colegas de trabalho que são do Equador mesmo, e eu fui atravessar, porque tinha uma faixa de pedestre, a questão de uns 3 metros Tá. de distância de onde nós estávamos, e eu falei, vamos aproveitar e atravessar. Elas pararam, falou, não pode, não pode. Eu falei, vem, já foi. Elas vieram com aquele receio. Eu falei, o que foi? Eu falei, eles multam em $50 por pessoa que atravessou fora do farol. Entendi. Eu falei, gente, eu não sabia. Mas qualquer coisa deixa que eu falo em português e ninguém vai entender nada. Vai ver que eu não sou daqui. Falei, me desculpe. São muitas regras, às vezes, do local, Sim. que a gente não tem como abordar tudo e conseguir abranger, né? Sim. Mas eu tento estudar. Porque com a vivência a gente cai em umas aí que é complicado. Nossa, é muito complicado, né? Porque às vezes não tem nem multa, mas o pessoal te olha feio. Sem dúvida, porque é uma tremenda falta de educação, vamos dizer assim, né? Mas é cultural mesmo. Então, essas divergências culturais, eu acabo me deparando, sim. Tá. Bastante. E principalmente por uma questão de ser também um pouco mulher. Sim. Porque a mulher, em muitos países, elas são muito submissa. Predomina ainda o machismo. E a gente aqui do Brasil, a gente já perdeu um pouquinho mais esse machismo, Sim. essas coisas que tinham mais antigamente. Hoje em dia, o brasileiro ele está mais acostumado a ver a mulher no mesmo patamar ali com o homem. Agora, em muitos países ainda não. Agora, predomina ainda o machismo. Em reunião, engenheira, mulher, fora do país, você já viu machismo? Já passou por atos de machismo? Não te escutarem? Pessoal, já passou? Como é que foi? Já. Pode contar pra gente? Normalmente, quando eu estou numa reunião, eu sou um pouco, insistente. Tá. Então, se eu estou numa reunião, eu peço a palavra, a pessoa não me dá, eu peço a palavra a segunda vez, a terceira eu já vou e falo. Eu falo, ó, já estou pedindo 3 vezes, se é uma questão de por eu ser mulher ou ser latina, você me avisa que eu saio da mesa agora. Entendi. O problema, eu tô aqui, é para participar. Para ser ouvinte, eu não preciso estar. Entendi. Então, às vezes, aí eles dão uma travada, e aí, opa, deixa eu voltar Deixa eu um pouquinho voltar. e deixa eu ouvir, né? Mas isso acontece. Muitos países, poucos, que você também tá mudando já, porque o Brasil, você falou, isso não tem no Brasil. Não tem no Brasil. México... México tem bastante. É. México tem bastante machismo também. Acho que os homens, né? Cultural, né? Os mexicanos de serem. E Estados Unidos não muito, porque eles têm um pouco de receio, até por causa de processos, Isso, né? o liability ali pode Exato. pegar. Eu acho que o americano ele tem uma cultura, eles são machistas, mas eles têm uma cultura um pouquinho mais polida, devido assim aos treinamentos que eles têm, principalmente essa parte de compliance, etc, tal, de que tem que ter aquele convívio ali com todo mundo igual, né? Legal. Acabei de falar que eu fui pro Japão, peguei 2 terremotos light no Japão, que pra mim foi, né, eu dei uma olhada assim na janela, o pessoal na rua, todo mundo tranquilo, ninguém abriu a porta do hotel pra sair, do quarto e tal. Agora você pegou terremoto grave, onde foi? No Peru, não? México. Foi no México. México. Conta essa história, você tava lá e você teve que ajudar, porque você é do meio ali, né? Isso aí foi em 2019, acho que foi 2019, se eu não me recordo, ou 2018 ou 2019, que foi o segundo maior terremoto que teve na cidade do México. Chegou a, acho que era 9,2 de escala Richtman, então foi assim, extremamente forte. E eu estava saindo de um congresso e indo para a empresa onde eu presto assessoria aqui no Brasil, e no caminho ocorreu o terremoto. Então, quando nós chegamos lá, era uma empresa de guarda, né, de documentos e tudo mais. Então, teve bastante... Tinham lá dentro da cidade 8 galpões, que a gente tinha que coordenar tudo, de cair toda a parte de estanteria, da parte de racks, fazer o corte de abastecimento de energia, corte de água, porque não podia ter um prejuízo, né, Sim. ali patrimonial mesmo, né, desses documentos. E é muito complicado, porque você se depara com a cidade inteira, foram 54 prédios que caíram na cidade do México. Eu estava hospedada bem na cidade do México, no epicentro, que foi todo esse terremoto. Sim.
na hora você vai, né? É. Acabou cortando a comunicação, então eu fiquei sem comunicação com as pessoas. Até essa minha colega que sempre viaja comigo, essa minha amiga, estava lá também. Ela estava no centro da cidade mesmo. E eu fiquei sem contato com ela. Isso foi por volta de 1h05 da tarde. Aí, umas 4 da manhã, eu retornei pro hotel, porque a gente ficou trabalhando, tudo tá em 4 da manhã quando eu retornei. Aí que você cai a ficha, que você não conseguiu falar com ninguém, que você esqueceu de avisar as pessoas. Ela estava em pranto já do lado de fora, na calçada, né, do hotel, esperando eu chegar, porque ela não tinha notícias de mim. Ela não sabia o que poderia ter acontecido. E o pessoal no Brasil? O pessoal do Brasil, logo que começou o terremoto, eu acabei recebendo uma ligação, falou, olha, você tá aí e tal, não sei o que, tá tudo bem? Eu falei, eu estou bem. Então foi o primeiro 1 minuto que aconteceu. Mas depois de lá eu acabei não tendo mais contato. Aí depois que passou tudo, eu cheguei no hotel por volta de 4, 5 da manhã, e às 7 a gente já embarcou para Miami. Mandaram a gente para os Estados Unidos, porque veio um segundo terremoto também no dia seguinte. Então, o pessoal já sabia, das empresas, tudo já sabiam que isso ia acontecer e tiraram a gente de lá do país, né? Mas foi uma situação bem... Foi um dos piores. Depois que passa, que você olha... Isso que eu ia comentar. Aí bate a realidade, vamos dizer. E aí você vê o quê? Destroços, pessoas mortas, sim. casas... Eu me recordo uma cena que eu não... Duas cenas que não saem da minha mente, assim, que eu sempre me recordo. Foi uma escola desabando e as crianças correndo no meio da rua. Então, essa cena foi muito chocante, porque, principalmente quem atua na área, a reação é você sair, querer sair. Só que eu estava dentro do carro, o responsável pela empresa me segurou, falou, você não vai sair, você está sob nossa responsabilidade aqui no país, não deixou eu sair. E na estrada tinha lá uma rodovia, né, que a gente passou, escutamos um barulho muito forte, quando eu olhei, estava lá, a estrada tinha rompido. Então, questão de metros que a gente tinha, segundos tinha passado por ali. Então, essas duas cenas ficaram meio na memória, né? Mas depois que passa, que você toma aquele... Aí você fala, o que eu passei? Choque de realidade, você fala, o que eu fui fazer? Como eu tive coragem de fazer aquilo, né? Mas na hora você não pensa. E o incêndio, né? Que o seu foco é incêndio, né? Você já pegou algum incêndio grande ou graças a Deus não? Graças a Deus não. Tá. Graças a Deus não. O que eu faço são treinamentos Isso. no Texas de incêndio, que são treinamentos de como você fazer combates em alto riscos, né? Então, isso eu faço todos os anos, a gente faz lá no mês de junho, que a gente vai para lá. É um grupo de brasileiros. Então, a gente acaba indo para lá, fazendo esses treinamentos práticos mesmo, reais, para saber numa situação. Mas aqui no Brasil, processos meus que eu tenha pego, graças a Deus, nenhum, nunca tive nenhum problema. E você ministra treinamento para corpo de bombeiro também? Na verdade, eu dou instruções técnicas, né, assim, de normativas americanas, que é da NFPA, para os corpos de bombeiro aqui do Brasil. Então, eu normalmente, quando eu estou indo para um estado a trabalho, eu sempre contacto lá o comandante ou o responsável pela área e falo, vou estar aí no seu estado de tal dia, tal dia, e a gente acaba conciliando. Então, eu dou os treinamentos normativos, técnicos, com base lá nas normas americanas. Eu estava conversando aqui sobre Mackenzie, né? 30 anos de formatura, que eu estou tentando fazer a festa, não estou conseguindo. Desde que você se formou, é que você tem esse ritmo frenético de viagens? Sim. E você não cansa? Não. Tem burnout, não quero ficar em casa? Não. Ao contrário, acho que se me deixarem em casa, eu falo para minha filha, para meu marido, eu falo assim, o dia que eu ficar em casa, eu tenho certeza que vocês vão botar para fora. E como eles agem com isso? Porque assim, eles não vão junto. Não. Então você tá de segunda a quinta minha filha fora. Às vezes minha filha vai, porque quando ela tá de férias alguma coisa, eu levo ela comigo. Tá. Mas como ela tá sempre trabalhando, estudando, então acaba não conciliando, né? Mas nas férias sempre ela vai comigo, ela acaba indo. Mas já é costume, já acostumaram já que você... A minha filha nasceu e eu já fazia viagem. Quando ela tinha 1 aninho, mais ou menos, no início ela chorava um pouquinho, eu falava assim, filha, mamãe tem que viajar porque eu faço a casa do Papai Noel. Então, se eu não fizer a casa do Papai Noel, as crianças não vão ganhar presente. Então, eu ia para cidades, eu tinha que achar uma casinha de Papai Noel e guardar as fotos toda vez. Porque aí eu mandava para ela, falava, olha a casinha que a mamãe fez esse ano. E agora, como é? E agora que ela descobriu agora que... ela descobriu. Acabou de descobrir, né, que eu mentia para ela.
Hoje ela tá com 18 anos já tá uma moça, já uma mulher. E ela tá seguindo os mesmos passos, não? Sim, Também? sim. Eu acho que a questão de filhos não é tanto o que a gente fala, o que a gente ensina, é o que eles vê. Ah, A minha filha é minha cópia. que legal. Ela sai de casa às 5h40 da manhã todo dia. Ela chega às 8 da noite, de segunda a segunda, praticamente. Alguns domingos só que ela volta mais cedo, é meio período, que ela está fazendo o cursinho para ingressar na universidade. Mas ela é idêntica a mim. Ela é a mini mames, né? Que É a legal. pequenininha. E você já morou fora, não? Não, Tem vontade? nenhuma. E se eu te perguntar, porque você viaja muito, não tem nenhum país que você olhou e falou, olha, aqui... Olha, se eu tivesse aposentada, sem estar atuando na área e tudo mais, tem 2 países que talvez eu iria morar: Quais são? Suécia e Dinamarca. São os únicos 2 que eu sairia do Brasil para viver lá. Você foi a passeio pra lá, né? Lá eu fui a Você passeio. foi a passeio. Fui a passeio. É lá que você comentou que o dia é, sei lá, 3 horas da Isso manhã. foi na tá- Lapônia. Na Lapônia. Na Lapônia, É. na Finlândia. Não, não é lá, Mas não. por que Suécia e Dinamarca? Além de, lógico, lá, todo mundo vai pensar o quê? Segurança, educação. Por quê? Eu acho que é um país muito bem estruturado. A segurança, a educação do povo é uma coisa assim absurda. Tá. Eu tava saindo de uma loja e vinha vindo um rapaz com a namorada e começou a garoar. Eu ia pegar um carro de aplicativo, né? E nisso ele pediu para a namorada esperar um pouquinho. Ele veio com o guarda-chuva, colocou em mim, na minha filha, falou assim: olha, vão até o carro. Então é uma educação assim que a gente fala: gente, isso eu nunca vi na vida em nenhum outro país. Que legal. É aquele negócio de cuidar, as pessoas cuidam uma da outra. Sim. E a qualidade de vida é uma coisa surpreendente. Mas já pensou em ficar 1 mês no país, 2 meses, sei lá, passar um período de 3 meses? Você já pensou em alguma coisa do tipo? Não morar. Hoje não. Pra frente, talvez. Talvez. Eu acho que hoje o que me motiva muito eu manter no Brasil e o que me motiva até e me mantém vivo, eu diria, é meu trabalho. Legal. Porque eu literalmente eu não troco nada pelo meu trabalho. Que bom. Então eu amo. Eu vou ser muito abençoada se um dia eu sair do trabalho, tiver na idade, Deus quiser me levar, me leve direto. Na sequência. Mas na sequência trabalhando, então eu vou estar mais feliz ainda. Eu vou morrer feliz. Que bom. Então eu amo o que eu faço, literalmente. E no Brasil? Você mora em São Paulo? Sempre morou em São Paulo? Sempre. Nunca morei em outro lugar. Pensou em morar em outro lugar? Não. Tá felizona, então. Mora em São Paulo, gosta de São Paulo, nunca pensou em morar em outro lugar no Brasil, nem fora. Nem fora. Dos estados que você foi, qual que você falou? Olha, tirando São Paulo, qual Tá. que eu me encaixaria? Qual que você acha que você se encaixaria? Pra morar, É. olha, talvez Vitória do Espírito Santo. Ah, que legal. Vitória do Espírito Santo é uma miniatura do Rio de Eu Janeiro. ia falar, a miniatura É. do Rio. Mais tranquilo, né? Mais tranquilo, praia, excelentes restaurantes, uma cidade muito boa. Tá popularizando muito agora. Tá. Mas até então, antigamente não tinha muito turismo lá, não tinha muitas pessoas. Ela está tendo uma migração de pessoas muito grande para viver lá depois de aposentado. Tá. Mas é uma cidade que está próxima de São Paulo, Sim. está ali no sudeste, ali próximo dos outros estados, fácil acesso. Então talvez pra Vitória do Vitória. Espírito Santo. Nesse ano, então acabando o ano aqui, que viagem que te impactou? Que você falou, olha, essa viagem foi legal, ou um país novo. Você chegou a conhecer algum país novo esse ano que você não tinha ido ainda? Existe isso? Equador. O Equador. Equador. Que você fala, esse país achei legal, ou essa viagem, porque assim, às vezes todas as vezes a gente viaja para o mesmo lugar, mas são experiências diferentes, né? Porque a gente muda, o Sempre. lugar muda, sempre é diferente. O que te impactou esse ano em relação a viagens? E quantas viagens, mais ou menos? Toda semana você viaja. Toda semana. Então, tamo lá, sei lá, quantas semanas tem um ano, toda Depende semana da semana. viajando. A próxima semana eu vou estar no Rio de Janeiro e vou estar no Pará. Então, assim, toda semana. E às vezes vai 2 ou 3 locais diferentes. O que me impactou, vamos lá. Equador, a cultura deles que eu não conhecia. Tá, A cultura que eu digo indígena. tá. Eles contaram até lá um fato que entre os indígenas, né, quando tem uma luta entre as tribos, eles acabam matando o chefe da tribo rival e retiram a cabeça e fazem uma redução de cabeça
Ou seja, eles colocam aquilo para ferver num caldeirão com alguns tipos de produto. A cabeça da pessoa ela se transforma como se fosse um troféu pequeno, onde eles colocam na ponta da lança deles, da arma deles, né, que eles vão usar. Então, todo esse processo de redução de cabeça e tudo mais, que eu cheguei a ver até uma redução de cabeça real, era um ritual que eu não conhecia. Entendi. Então isso me surpreendeu um pouco. E até uma das perguntas que eu fiz para eles foi: mas há quanto tempo isso não existe, né? E aí onde foi mais surpreendente, que o último caso registrado foi em 1960. Nossa, Ou então seja, é muito próximo, recente. é muito próximo da nossa geração, né? Então isso me causou um certo espanto até, e a gente ter isso até hoje, né? Praticamente algumas décadas atrás. Apesar que tem tantas barbaridades que a gente vê hoje que você olha e fala, como é que ainda tem isso, né? Não só, né? Como ainda existe isso? Como é que ainda existe isso daí, né? Brasil ou viagem internacional? O que você prefere? Pergunta difícil. Depende pra quê. Primeiro para passeio. Para passeio, eu acho que o Brasil tem muitos lugares lindos. Às vezes as pessoas acabam não viajando tanto dentro do nosso país por causa do custo. Tem algum lugar que você queria ir no Brasil? Essa é uma pergunta que eu ia deixar pro final, mas já vou adiantar. Você queria ir dentro do Brasil que você não foi ainda? Eu acho que eu fui em todos os lugares que eu queria. Que legal. No Brasil eu já conheci tudo que eu queria. Aqui não. Mundo tem bastante ainda para ir. Mundo deve ter alguns. Isso é uma pergunta pro fim aqui. Mundo deve ter alguns. Mas que eu voltaria no Brasil, por exemplo. Eu amo ali aquela praia de São Miguel dos Milagres. Maceió, que é a coisa mais linda. Ali é lindo. Lençóis Maranhenses, que todo mundo fala. Eu gostei. Gostei. Ticado. É lindo de se ver, mas em termos de infraestrutura não se tem muita. Entendi. São eu acho que a gente tem que conciliar tudo, né? Você tem que conciliar tanto a infraestrutura quanto também a beleza natural. A gente tem locais aqui no Brasil que são lindíssimos, com uma infraestrutura maravilhosa. Então a gente consegue conciliar bem isso aqui. Como é que você faz para deixar seu passaporte em dia? Porque são vários carimbos. Eu às vezes vou viajar, eu vou no RG quando é América Latina, para não carimbar muito, porque senão eu ficar trocando toda hora de passaporte. Você tem essa preocupação de preciso ter visto para um lugar, visto para o outro? Isso sim. Isso sim. Meus vistos estão sempre atualizando, embora tenha alguns países que a gente acaba viajando, que é aqueles provisórios, vamos dizer assim, né, que a própria companhia aérea já te ajuda a fazer a obtenção, né, a liberação desse visto. Mas não é uma preocupação minha corriqueira, não. Não, até porque quando você tem o visto americano, muitos países já te recepcionam com o visto americano. E aí é só uma questão burocrática de você fazer uma emissão online do Canadá, México, o que for, você só faz uma emissão online. Entendi. Então é mais tranquilo. Acho que a preocupação maior é manter em dia sempre ali renovado o visto americano. O que você faz com as suas milhas? Eu viajo. Eu viajo. Eu viajo. Mas você concentra tudo em uma... Você procura concentrar em uma companhia aérea? Não, você viaja em várias? Porque assim, várias localidades tem companhias aéreas melhores para umas e outras para outras, né? É como a incidência de voos que eu tenho é muito grande, então na companhia aérea eu já tenho aquele programa natural por milhagem que você comprou daquela companhia, então eu normalmente eu sou Gold ou Diamante, então eu sempre estou na categoria mais alta, vamos dizer assim, das companhias aéreas, né? Mas as minhas milhagens mesmo, fora os voos, é tudo cartão de crédito, Livelo. Então, eu normalmente eu concentro tudo meus gastos em cartão de crédito, que vão para Livelo, e dali eu faço a distribuição de acordo com os programas que tem de milhagem ali das companhias aéreas, né? Tem uns que às vezes falam, transfira suas milhas, você ganha o dobro. Então, é isso eu faço. Até recentemente eu fiz isso com a Smiles, então você tem lá o dobro. Mas eu diria que nos últimos anos, as minhas férias mesmo de família sempre foram com milha. Com milhas. Tanto a parte de hospedagem, quanto a parte de avião. Eu não sou muito bom com milhas. Eu vou mais nas que estão do cartão. Nossa, mas você tem que fazer. Eu vou na do cartão e na da companhia aérea.
eu tenho que começar a melhorar essa que você passa para um plano, joga para outro, tem 70% a mais, eu tenho que Isso é melhorar mais o meu nisso. marido, que às vezes ele fica falando pra mim, que eu também nunca fui de ligar Aí, muito pra isso, né? Mas aí às vezes ele fala, olha, isso aqui tá um programa assim, série que é legal, então aí eu acabo fazendo. Mas eu também confesso que o dia a dia da correria a gente acaba nem se atentando a essas promoções que tem, né? Mas vale a pena, muito a Não, pena. vale. Eu Muito procuro bem. concentrar em uma só, tanto que a gente tava lá, o pessoal, até eu não gosto, mas o pessoal, tudo bem, senhor Denis, como é que o senhor está? Gostaria de ver comigo assim, não faz isso que eu tô passando Você lembra que eu vergonha. até brinquei lá no voo, né? Você Eu falei falou, assim, porque só pra ele, eu Por que só quero pra também. ele? Aí depois o cara, tudo bem, Débora? Tudo bem? exato. Eu não gosto muito, porque aí você tá ali, o pessoal vem assim, não, tudo bem, tudo Ó, bem. mas voltando do Quito agora, eu tive no voo que eu tava no México eu não consegui, mas agora eles me transferiram pra primeira classe. Ah, Porque tava ali disponível e tal, então eles chamaram e falaram assim, olha, só tá convidado a ir pra primeira classe. Que Então legal. isso vale a pena, né? vale. Eu já peguei alguns upgrades assim, que foi até bom, porque você viaja demais e você não consegue, né? Você fala, pô, eu fico muito cansado. Aí eu consigo Apesar que eu durmo sem parar. também. Eu sento, às vezes eu durmo sem reclinar, né? Porque não pode reclinar antes de Decolar. decolar. Às vezes eu tô dormindo, acordo 2 horas de voo só depois que eu acordei. Esse problema eu também não tenho não, viu? Que eu durmo bem. Medo de avião também não tem. Nenhum, pelo contrário. Pra mim, pegar uma turbulência, eu brinco, você parece que eu tô dentro da barriga da minha mãe. Pra mim é uma zona de conforto muito grande o avião. Quando você aposentar, você vai ser comissária de bordo. Sabia que eu pensei em inserir isso na minha adolescência? Que legal. Eu entrevistei uma comissária, que ela também, ela não adoro viajar, não tem esse negócio de tô com saudades de casa, aeroporto eu fico feliz. Dá pra você ser comissária. Mas aeroporto é realmente um local que normalmente as pessoas estão lá com alegria. Sim. Então é contagiante você chegar num aeroporto. Normalmente o clima de um aeroporto é alegre, né? É que às vezes a trabalho tá todo mundo meio. Tem que ir embora, tem que ir pra uma reunião, tem que ficar um pouco mais. O internacional acho que é essa pegada mais alegre Pode do que o ser. nacional, né? Que você vai pra pegar um Santos Dumont ali, todo mundo tá. Né? Mas daí você olha pro lado e vê o pessoal que tá vindo de férias, né? Exato, Enquanto a gente tá lá tranquilo. olhando, falando com notebook, respondendo e-mail. Mas Legal. faz parte. A gente tem aqui uma parte que chama bate e volta. Ah. Eu faço a pergunta e aí você já dá a resposta. Ai, meu Deus, vamos lá. Vamos lá. São perguntas fáceis, né? Vamos lá. Vamos maneirar. Praia, campo, cidade ou deserto? Praia. O que não pode faltar na sua mala? Na minha mala? Meu Deus. Você fala assim, sem isso eu não vivo. Escova de cabelo. Escova de cabelo. O resto eu compro. Ela é mais difícil de encontrar. Tipo de culinária? Peruana. Peruana? Um aplicativo. Uber. Salva a vida. Uber é bom. Seu destino preferido. Aí eu vou quebrar em 2. No Brasil e internacional. Um destino preferido. 2, né, no caso. Seu destino preferido. Tailândia. Tailândia? Tailândia e Brasil. Eu sou apaixonada pelas águas de Maceió. Maceió é o Caribe, né? É. O Caribe brasileiro. Destino dos sonhos, que você ainda não foi. Japão. Japão vale a pena. Japão. Você ainda não foi pro Japão. Não foi. O Japão vale Esse a é pena. o próximo da minha lista. Esse ano eu fiquei... Louca pra poder conhecer lá destilarias, a parte de uísque japoneses. Nossa, é meu sonho. Sei que você fala Monte Fuji. Não, quero beber. Eu quero ver o uísque japonês. Os melhores do mundo estão ali. Não, ali é muito... Eu não fui em destilaria, eu fui visitar templos budistas no Japão, mas nota 10. O Japão vale a pena voltar. Esse é um dos meus próximos destinos. O Japão vale a pena voltar. Próximo destino. Um dos próximos vai ser o Japão. Você falou que vai viajar agora pro Rio. Mas é trabalho. É a trabalho. É trabalho. Agora, de férias, o próximo destino eu vou pra Bonito. Tá. Você já foi? Já. Tá. Brasil tem algum destino que você fala, não fui? Não. Não. Nenhum. É que agora eu vou com a filha e tal, É. todo mundo, então. Aí eu vou nós vamos lá pra Bonito. E antes de encerrar, como que você faz para planejar suas férias? Você abre ali o mapa, como é que você faz? Você olha, fala, já tô com alguma coisa em mente, alguém me indicou, abre o mapa e... Normalmente são destinos que eu tenho já como objetivo conhecer, como eu falei pra você. Meu próximo destino, assim, que eu digo internacional, vai ser Japão. Tá. Esse daí eu quero ir. Não sei se agora, esse ano 2023 ainda, mas se der,
com certeza eu vou. Normalmente ou é amigas, essa minha amiga que eu comentei com você, até domingo que vem era para eu estar indo com ela, que eles vão fazer uma viagem que vai pegar a Camboja, a parte ali de Malásia, Filipinas. Pô, que legal. Toda aquela parte do Vietnã, Tailândia de novo. Então, assim, são lugares que eu já vi, já passei, mas que eu quero voltar. Mas vai ficar o quê? 3 semanas lá, né? Porque para uma viagem... 3 semanas. Eu ia falar 3 semanas, né? Uma viagem 3 semanas, dessa exatamente. distância, né? Só que aí por causa da agenda e tal, não consegui conciliar. Mas então, ou minhas amigas que chegam e falam, olha, vi uma viagem assim, tal, vamos. Então, às vezes a gente decide para daqui um mês eu tá indo. Falei, vamos, depende se eu tô tranquila na agenda, eu vou. Você vai. Pô, não sei porque você tem uma casa em São Paulo, né? Você não precisa ter casa, você vai viajar, só fica pra em hotel. família. Pra família ficar aqui, porque só fica em hotel, a Tailândia, aí deu uma pausa, eu vou pra não sei aonde, aí eu vou pro Rio no final de semana, volto, vou pro Pará, não sei porque que você tem uma casa, pra ficar o marido e a filha ficar aqui no... Fica tá aqui. Certo. Sabendo é bom a gente ter onde voltar, né? Por poucas horas, tempo, por mas poucas tá horas, ótimo. mas tá bom, né? Legal, Débora, é um prazer ter você aqui. O prazer foi meu, muito obrigada pelo convite, Denis. Boa Agradeço. viagem. Opa, obrigada. Pessoal, esse foi mais um Classe Executiva. Até a próxima.